Olá, tudo bem? Como vão as coisas? Espero que bem. Meu nome é Rodrigo Ferreira, sou profissional de segurança do trabalho, com mais de 10 anos de experiência em empresas nacionais, multinacionais, tá? E esse é o canal do projeto Prevenção de Acidentes Domésticos na Infância. Gente, hoje eu trago aqui a baila, trago aqui para falarmos, né, discutirmos. Conto com a colaboração de vocês para isso, comentem, tá? Vamos falar sobre intoxicação, tá? Algo muito importante, estatísticas mostram isso, relatos. Acabei de ler um relato agora chocante, tá? No jornal conhecido aí, veiculado no Brasil, tá? E outros mais. Antes de iniciar, eu peço, não adianta, a gente vai se entretendo, vai até curtindo o conteúdo e acaba esquecendo. Então eu peço a vocês, que deixe o joinha, compartilha, comentários são muito importantes, porque nossas dúvidas podem ser a dúvida de outras pessoas, tá? Vamos compartilhar e disseminar esse conteúdo para ajudar mais famílias, gente. É muito bom ajudar as pessoas, entendeu? E o conhecimento liberta. E vamos ajudar a prevenir, né, contra acidentes de crianças, que é algo muito grave, tá? E não tem atenção como acreditamos, né, que deveria ter. Antes de iniciar, eu quero contar uma história para vocês, tá? Antes da gente entrar no assunto, né, intoxicação, quero contar uma história para vocês. Começa, né, no momento que a gente pensa, né, no projeto PAD, né? A gente vai iniciar algum projeto, a gente tem que fazer o planejamento, depois tem que começar, né, a executar esse planejamento e parte muito importante, né, fundamental, é divulgar para as pessoas, né, o que nós estamos fazendo. E o projeto PAD, gente, Projeto Prevenção de Acidentes Domésticos na Infância, não foi diferente, né? Nós começamos a divulgar, primeiramente, começamos a divulgar com os parentes, conhecidos, né? É normal isso. Depois passamos a divulgar, né, para os clientes, né? Eu, como já comentei com vocês aqui no canal, eu sou empreendedor, né? Empreendo na área, né, de engenharia de segurança do trabalho, como também em outras áreas de serviço. E nesses serviços que nós fazemos, eu fui conversar, né, até pedir um apoio a um cliente nosso, que é um pastor, tá, de uma igreja. Uma igreja tem uma população, né, um público grande e tem muitas crianças. E eu, na intenção de somar sempre, gente, sempre tem que ter a intenção de somar na vida das pessoas. Eu falei com ele, né, com esse pastor, e comecei a explicar, detalhar o que era o projeto PAD e etc. E ele falou: Rodrigo, isso é muito importante. Eu, pastor, que bom, que recepção boa do senhor, mas o senhor tem noção das estatísticas, de alguma coisa? Ele, não tem noção, estatística eu não sei, isso daí é contigo. Mas há uma semana atrás, né, no máximo, acho que uma semana que ele falou, há uma semana atrás aconteceu próximo a mim, uma criança aqui da congregação, né, os pais dela se frequentam, etc, ela está sempre com eles, ingeriu uma dose de remédio. Eu fiquei surpreso, né, por esse retorno, fiquei surpreso. Falei, mas conta, pastor. Ele falou que ela ingeriu, né, os pais, por algum descuido dos seus pais, a criança pegou um Berotec, não sei se vocês, né, todos vão conhecer, mas é um remédiozinho, né, que ele é acrescentado para fazer inalação, nebulização, né? Aí quando você bota o soro, né, você bota um exemplo, né,
Dosagem, gente, não sou médico, tá? Mas algumas receitas que eu já tive até da minha filha. É 5 ml de soro e uma gotinha só de Beratec. Uma gotinha do Beratec, tá? E é um remédio que ele vai estimular, tá? Questão de respirar. E acho que, se eu não me engano, ele vai ajudar, né, a liberar os brônquios para poder a criança conseguir respirar melhor, tá? Não sou médico. Isso daí, tá? Só faço essa ressalva, tá? Para os críticos não caírem matando, tá? Mas quase certeza que é isso. E o remédio mais importante que eu quero passar para vocês, ele causa uma arritmia, tá? Se for conforme a dose for maior, vai ser maior ainda, tá? Dá aquela acelerada no coração. E o pastor me disse que essa criança ingeriu, tá? Bebeu esse remédio, como nesse descuido dos pais. Eu fiquei chocado, né? Fiquei chocado, querendo saber o que tinha acontecido, mas não fiquei surpreso, porque só estava acontecendo com uma pessoa próxima. Mas eu conheço as estatísticas. Eu sei que acontece, e acontece muito, gente. Acontece muito. E o mais, até isso daí eu li no outro relato, tá? Só vou acrescentar essa história, uma mãe falando em outro caso de ingestão também, né, que eu fui pesquisar, do Beratec, a mãe falando que o que dá um embrulho no estômago dela, da mãe, era ela saber que por um descuido mínimo, né, ela fala no relato, que ela se preocupava muito com os saneantes, né, os produtos de limpeza na área, deixava trancado, mas esqueceu o vidrinho que estava ao alcance da criança. Então, um descuido poderia mudar a vida deles para sempre. Poderia perder a criança deles. E isso é muito importante, gente, tá? Como eu falei, eu conheço a estatística, tá? As estatísticas são fatos, gente. Quanto a fatos, não tem argumento, entendeu? Não é achismo. Sei que acontece muito, infelizmente. Então, claro que eu perguntei, né, para o pastor como que estava a criança, né, no momento, etc. E ele falou que ela já estava bem, né? Passou pela emergência, teve um acompanhamento, graças a Deus. Também isso é fundamental. Lembra que eu falei para vocês lá atrás que em situações de emergência é muito importante a resposta, o tempo de resposta, é você fazer a coisa certa no tempo certo, entendeu? Então, essa é uma das coisas que nós também estamos aqui, né? Fora alertar do que pode acontecer, mas nós estamos aqui também para alertar vocês, entendeu? O que fazer para que você tenha essa resposta rápida à emergência, né? Isso é fundamental. E nesses casos de ingestão, até antecipo a vocês, posteriormente eu vou estar falando, nesse caso de ingestão de remédio, produtos químicos, intoxicação às vezes por inalação, é muito importante você observar a bula. Se for produto químico, ele tem também internet, rotulagem, tem as informações do que fazer também, entendeu? Nesses casos. Leu o que fazer e procura emergência, gente. Procura emergência, que na maioria das vezes, uma das orientações principais vai ser essa, é procurar emergência. Alguns remédios também, tá, vão ter as informações para onde você ligar, né, para o centro de atendimento nesses casos de intoxicação e etc. Então isso é muito importante, tá? E vocês conseguem entender, tá? Porque eu conto essa história para ilustrar tudo que nós falamos aqui, entendeu? E vocês conseguem entender o quão perigoso foi esse evento para essa garotinha, para essa criança? Ela poderia ter perdido a vida. Vocês conseguem imaginar isso? Vocês conseguem imaginar a cabeça dos pais sabendo que eles poderiam perder a filhinha deles por causa de um pequeno descuido? Não é coisa grande não, é uma pequena coisa, é uma portinha que você esquece de trancar, é um cadeado que você não põe na sua caixinha de remédio,
entendeu? Um pequeno descuido, coisa simples. Então, gente, para começar, tá, a falar, né, finish, acabamos a história. Para começar a falar do tema, é muito importante destacar a estatística. Até quando a gente consegue mensurar, falei lá atrás, tá? Mensuração ali, as estatísticas são fatos, né? E contra fatos não tem argumento. Eu ouvi isso muito de uma gerente de saúde ocupacional que falava isso para mim, tá? Na empresa. Contra fatos não tem argumento. Isso é muito importante. Gente, no último ano mensurado, nós tivemos 3.876 internações, né? Passagens por hospital, hospitalizações por causa de intoxicação. Pode ser remédios, pode ser produtos químicos, né? Que são os agentes sanitários, tá? Tintas, verniz. Pegando nesse bolo, nesse pacote todo, nós tivemos 3.876, tá? Hospitalizações por causa de acesso a esses remédios. Nós tivemos, né, daí pior ainda, nós tivemos 90 famílias que perderam crianças, né? Isso é uma dor que não tem como mensurar. Nós temos 90 famílias que perderam crianças, tá? Por causa desses pequenos descuidos, tá? Em acidente, vieram a óbito 90 crianças por causa desses pequenos descuidos. Para verem como isso acontece, isso é muito importante, tá? Trazer essa estatística para vocês entenderem como isso acontece. Podemos afirmar, gente, né, que toda casa ou tem criança ou tem remédio. Isso daí é uma coisa que tem como ser afirmado. Ou tem criança ou tem remédio. E pior, né, assim, vira uma combinação perigosa quando tem as duas coisas juntas, né? Remédios e crianças. Podemos falar também, tá? Tô até na cabeça ligado aqui no Berotec, mas os produtos químicos em geral, tá? Vernizes, tintas, produtos domissanitários. Então, quando tem essa combinação, pode ser perigosa. Mas se tratando dos remédios, gente, aí começam os problemas. Por quê? As crianças são muito curiosas, né? E muitos dos remédios, tá, hoje em dia, eles têm colorações, né? Colorações atrativas, né? Tem aquela aparênciazinha bonitinha. Tu vai ver que alguns remédios já se passaram somente da aparência. Eles têm sabores, né, de frutas, né? Sabores de morango, tutti-frutti, frutas vermelhas. E isso é atrativo para a criança. Mas, Rodrigo, os remédios, eles estão aí para fazer bem, não é? Sim, correto. Posso dar um sim afirmando isso daí bem grande, maiúsculo. Mas ele é correto, esse sim, é quando o remédio é indicado para você. É indicado para sua criança. E na dosagem certa, concorda? O remédio está para nos fazer bem. Mas ele passa a fazer mal quando ele não é indicado para a gente, né? E também, mesmo quando sendo indicado para a gente, mas quando a dosagem ultrapassa o limite, tem uma super dosagem, aí ele já não é legal, já faz mal. Eu já falei isso no outro vídeo, gente. As crianças são muito curiosas. E nesse momento, principalmente, né? Nós estamos em setembro de 2020, pandemia aí do coronavírus, tá? Estamos no meio da pandemia. Colégios sem aula. As crianças estão muito em casa. E muitas vezes elas ficam ansiosas, poucas atividades, acostumadas a ter a rotina de ir ao colégio, etc. Então, é bem complicado e pode ajudar nessa combinação, né? Aí vamos acrescentar produtos químicos, remédios, né? Crianças em casa, mais tempo do que o de costume, o habitual, né? Então vira uma mistura explosiva, tá? Como eu falei, alvo muito grande desses remédios, porque eles chamam muita atenção das crianças. Gente, então, o que nós temos que fazer? Nós temos que limitar o acesso desses remédios para as crianças, tá?
principalmente sem a supervisão dos adultos. O remédio faz bem, faz, mas quando tomado na dosagem certa, quando indicado para você. Então, limitar o acesso das crianças, tá? Rodrigo, mas como eu posso impedir isso, Rodrigo? Nos ajude. Gente, estando sempre vigilante. A gente tem que estar sempre atento ao que nossos filhos estão fazendo. Tem vezes que eles estão bem agitados, né? E quando eles começam a dar aquela... ficar quietinhos, assim, dizendo, dá às vezes aquele alívio, né? Pô, que bom, vou conseguir descansar, consigo ver minha televisão, consigo ver meu celular, entendeu? Mas dessa hora, na maioria das vezes, é a hora que eles estão fazendo alguma coisa, estão fazendo alguma besteira. Então, é muito importante a vigilância, gente. Ficar vigilante sempre sobre as crianças. A gente não pode deixar os produtos domessanitários, produtos químicos, os remédios em alcance das crianças, em locais de fácil acesso para eles, entendeu? Por quê? Eles são curiosos, eles vão mexer para brincar, para ingerir. No relato que eu falei posteriormente, a criança falou para a mãe dela que ela estava com sede e bebeu o Berotec. Então, a gente tem que ficar muito atento a isso, tá? Se possível, gente, a gente põe esses remédios em locais impossíveis da criança acessar, tá? Como armários, locais elevados, tá? Caixinhas de remédio com tranca, armário também, se você puder, for um armário, mesmo que não seja tão elevado, mas que tenha tranca, é muito importante, tá? Para evitar esse acesso. A gente não tem como controlar, entendeu? Depois que teve o acesso, a gente não está na cabecinha da criança. A criança não tem discernimento para saber, né, se aquilo faz mal para ela ou não. A gente vai tentar ensinar, vamos ensinando, também ensinando. Isso é muito importante. Na nossa didática, a gente prega o quê? A gente não tem que deixar o acesso dela. A gente tem que ensinar também que aquilo ali faz mal, tá? Faz parte do processo. Tá? É fundamental conversar sobre os perigos da ingestão, tá? Dos remédios, botar qualquer coisa na boca que não seja apropriado, tá? Que desconheça, é muito importante. Inalar. Eu tenho uma história rápida, tá? Para vocês verem também, para ilustrar, não é só crianças. Eu, em uma empresa, eu investiguei um acidente. Vamos falar dos pais, tá? Não é da criança. Investiguei um acidente com uma pessoa já com uma idade avançada, que ela viu um recipiente com um determinado produto e fez o quê? Foi cheirar para ver o que era. Foi inalar, né? Pegou o seu olfato, foi inalar para ver o que era, que tinha naquele recipiente. E o recipiente tinha algo que soltava vapores, muitos vapores, era um produto químico que soltava vapores corrosivos, entendeu? E quando a pessoa inalou com vontade, tá, ela se sentiu muito mal, tá? Caiu e etc. Porque era substância corrosiva, aquilo foi direto pro sistema nervoso dela, tá? Então, aparelho respiratório e, consequentemente, sistema nervoso. Então, gente, é muito importante. Mas, Rodrigo, é só isso que precisa ser feito? Não deixar alcance, orientar, pôr tranca, né? Gente, não somente isso, tá? Isso é uma coisa que eu gosto de enfatizar para vocês. Mesmo nas empresas, tá? Quando eu falei lá da legislação, lá no primeiro vídeo, que regulamenta segurança e saúde no trabalho no Brasil, tá? Ela fala os parâmetros mínimos, tá? Mínimos. Não quer dizer que, se nós pudermos aplicar coisas maiores e melhores, entendeu? A gente não vai fazer. A gente nunca vai ser punido, nesse caso, por excesso, tá? Então, pode fazer mais, gente. Daí é só o mínimo que eu estou passando para vocês. Vai garantir a segurança? Vai. Mas
como é nosso bem incomensurável, vamos zelar mais ainda, vamos procurar fazer mais, tá? Mas, Rodrigo, se é tão óbvio, você falou coisas simples nesse vídeo. Sim, eu trabalho com coisas simples. Não é complicar. Aqui nós queremos descomplicar e livrar suas crianças dos acidentes. Aquelas estatísticas enormes, dessas estatísticas que eu passei agora há pouco sobre intoxicações, tá? Nossa intenção é fazer o simples, mais certo. É fazer o simples, tá? Porque precisamos passar o óbvio para vocês. Essa mesma gerente de saúde que eu falei para vocês, tá, no início aqui, que falava a história dos fatos, né, contra fatos não argumento, ela me falava outra coisa na empresa que nós trabalhamos juntos, que, Rodrigo, o óbvio precisa ser dito, tá? Não vai contando que as pessoas vão deduzir as coisas. O óbvio precisa ser dito. E é certo isso. Até porque se fosse tão fácil de fazer, gente, nós não teríamos 3.876 crianças hospitalizadas por causa de acidentes relacionados à intoxicação. A gente não teria, pior ainda, não teríamos 90 crianças no último ano mensurado vindo a óbito por causa de acidentes com intoxicação. Então, é óbvio, mas o óbvio precisa ser feito. O simples precisa ser feito, gente. A gente não está para complicar. A gente quer fazer o simples e fazer correto, tá? Ah, Rodrigo, como? Com tudo que eu venho ensinando para vocês. Usa a percepção de risco, gente. Observa os locais, faz uma análise de risco na casa de vocês. É simples, não precisa graduação para isso. Tá? As crianças contam com a atenção de vocês. Contam com nossa ajuda. Hoje em dia, depois que nós disponibilizamos um trabalho, isso já não tem mais volta, entendeu? E é isso que nós gostamos. Nós queremos ajudar vocês, queremos ajudar a família de vocês, tá? Então, gente, espero que esse vídeo some muito para a vida, tá? Tá disponível para vocês. Compartilhem, comentem. Espero que esse vídeo some muito para a vida de muitas famílias, tá? Que as crianças possam ter uma vida mais segura, as crianças possam viver suas vidas, tá? Isso que nós precisamos. Então, pedir, compartilha, curte esse vídeo, ajuda nosso canal a crescer e alcançar mais pessoas, gente. Nós precisamos disso, as crianças precisam disso, tá? Cuidar dos pequenos, gente, não é tarefa de um ou outro, é obrigação de todos e nós contamos com isso, tá? Até o próximo vídeo, gente. Abraço.